Muito bem, então, como eu disse, o meu nome é Marcos Fabres, eu fui convidado para vir aqui falar com a Brava. Fiquei muito feliz e antes de tudo, fiquei muito motivado com o convite, porque fiquei imaginando como é que uma pessoa como eu, que tem uma pesquisa essencialmente em artes plásticas, em artes visuais, poderia contribuir, enfim, para o trabalho de vocês. Mas já entendi nas conversas paralelas que talvez a minha pesquisa e a minha fala tenham de fato alguma reverberação interessante que vocês podem aproveitar. Eu vou tentar, de maneira bastante didática, apresentar então um pouco disso no âmbito do teatro e também do cinema, como é que uma determinada tradição trabalha nos termos como vocês me encomendaram, trabalha nos termos como vocês me encomendaram a partir da sociedade do espetáculo, digamos assim. Eu pensei esse encontro nosso da seguinte maneira: um encontro que fosse um misto entre uma fala e uma aula. Por quê? Porque, essencialmente, professor, eu escrevi um texto para ser falado, para garantir que um determinado conteúdo estivesse presente para vocês. Mas de quando em vez eu vou abandonar esse texto e vou então tratar das imagens por elas próprias no PowerPoint, enfim, na lousa, comentando então essas imagens na sua fatura, na técnica utilizada e pensando então como é que vocês poderiam, de alguma maneira, tomar contato com uma determinada tradição, se é que vocês já não a conhecem, e ao mesmo tempo se beneficiar desse conhecimento para, inclusive, avançar em relação a ele. Então essa fala está dividida numa introdução, que será lida pausadamente, mas eu gostaria de ler, e depois eu vou então tratar de dois casos, um certamente e um outro se houver tempo, tá? Se vocês quiserem me interromper, quer dizer, isso é uma conversa informal. Se houver uma dúvida, se precisar de interromper, vocês fiquem à vontade. Então, pensando que esta foi uma encomenda a partir da produção artística na sociedade do espetáculo, ou uma sociedade espetacular, digamos assim, eu vou tratar dessa introdução que eu preparei. Todos os envolvidos no fazer artístico, que ainda hoje insistem em não separar a esfera cultural da política, depararão em algum momento com uma das experiências mais caras a essa tradição. Aquela formulada na Alemanha dos anos 30 pelo filósofo Walter Benjamin, explicitada em pelo menos dois ensaios fundamentais: o autor como produtor e a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Aprendemos aqui algumas lições importantes e atualíssimas. Em tempos de estetização da política, pensemos, por exemplo, no papel fundamental que desempenha o marketing nas campanhas eleitorais, é tarefa do artista consequente politizar a estética. Se o fascismo, inclusive em suas variações atuais, exige a estetização da política, a arte política, por sua vez, deve necessariamente atacar de maneira frontal os princípios mais caros à estética dominante, dentre os quais, número 1, a subjetividade como horizonte único. 2, o conceito de genialidade e dom do artista com A maiúsculo. E 3, o artista que transcende o seu tempo para falar das questões do eterno e da natureza perene da alma humana, almejando sempre e necessariamente a produção da grande obra de arte, obra e arte com A maiúsculos. No caso de obra, O, evidentemente.
No caso específico da atuação, seja no cinema ou no teatro, o ator engajado deverá necessariamente romper com a tradição de representação do drama burguês, o que significa, por exemplo, dissolver a hierarquia entre texto, a fala, a atuação, o gesto, a música, a trilha sonora, o cenário, a iluminação e os objetos cênicos, permitindo, pelas vias de uma arte essencialmente épica, a descrição de um processo de aclaramento das relações históricas, inclusive com a possibilidade de encampar conquistas adquiridas por outras áreas da experiência artística: pintura, fotografia, cinema, música e literatura, por exemplo. Assim, como um instrumento crítico de seu local e hora históricos, o objeto de cultura concebido nestes termos se alinha a uma determinada tradição política e artística, da qual é parte e com a qual estabelece diálogo, insistindo fundamentalmente na função social da arte como trabalho socialmente definido, de caráter coletivo, democrático e que destruirá quaisquer ilusões sobre a separação entre atividade manual e atividade intelectual ou cultural, arte e política, produção artística e produção técnica. Mas eu tinha uma encomenda hoje, e parece que a encomenda pedia algumas perguntas. Por exemplo, como pensar a cultura hoje como ferramenta de politização no epicentro do que parecem ser os últimos capítulos do desastroso processo de modernização pelo qual passou grande parte deste planeta? Como dar voz à experiência dos excluídos, vítimas deste processo, num mundo que parece ter decretado o fim da história e das lutas de classes, e que agora autoriza o livre acesso a uma nova democracia, entre aspas, aquela concebida e articulada nos termos do mercado de consumo? Evidentemente não existem regras artísticas universais que, se corretamente aplicadas, garantam respostas artísticas satisfatórias às questões que eu acabei de levantar. Porque lembrem-se, épico não significa um conjunto de regras previamente definidas, mas descrição de processo. É bem verdade que determinados temas pedem modos específicos de representação. Por exemplo, o trabalho, que é uma atividade coletiva, não pode ser adequadamente representado se tratado apenas no âmbito individual, o que não significa que este não possa também estar presente como mais uma peça para compor um quadro maior. Nesse caso, um repertório já constituído de procedimentos e técnicas certamente auxiliará o artista. Mas cada assunto abordado, sempre tratado caso a caso, necessitará de formas artísticas específicas, procedimentos, que darão conta de descrevê-lo criticamente se, número 1, o artista organizar de modo consciente e consequente os materiais disponíveis, para que, número 2, ao final do processo, todos os envolvidos possam, a partir do contato que travaram com o objeto artístico, caminharem no sentido de uma tomada de posição definida sobre o material que lhe foi apresentado. Nessa conversa, eu gostaria de identificar alguns dos momentos mais significativos de uma tradição artística visual que pretendeu, a seu tempo, não apenas mapear a ascensão, a consolidação e a devastação do projeto de modernização, mas fazê-lo a partir do ponto de vista de suas vítimas e no seio de um mercado no qual a arte e a cultura
rapidamente se consolidavam como mercadorias rentáveis. Eu tentarei mostrar como o processo de modernização, num primeiro momento, na Paris do século XIX, é figurado pelo pintor francês Édouard Manet, que contribuiu para a criação de uma nova imagística, dilatando as fronteiras da pintura tradicional aos limites extremos do possível, até implodir o seu conceito tradicional. Em seguida, se houver tempo, nós trataremos da produção de um fotógrafo americano chamado Weegee, que, filiado à mesma tradição artística, buscará, a partir de novas configurações estéticas, figurar a verdade estrutural de seu tempo social e histórico, ou seja, a Nova York dos anos 30. Então vejamos como esses artistas organizam de modo refletido os materiais que têm disponíveis para a descrição de processos e tomada de posição consciente sobre o material que lhe se apresenta. A todos nós. Eu vou começar falando sobre uma pintura que se chama O Velho Músico e foi feita em 1862. Esta pintura é a número 4. Essa pintura se chama O Velho Músico. Não sei se... talvez tirar um pouco da luz, para que todos possam ver a pintura com propriedade. Melhorou? Parece que essa que atrapalha, né? Bom, ficou ótimo agora. Esta pintura foi feita por esse pintor, Édouard Manet, em 1862, e era, na verdade, a sua segunda grande pintura. A primeira pintura está presente nesta pintura. A primeira pintura que ele fez, apresentada aos salões de Paris, que eram instituições nas quais os pintores submetiam, os pintores submetiam as suas obras para aprovação e exposição pública, é isso aqui. Ele incorporou a primeira pintura a esta pintura, a este quadro. A primeira coisa que vocês precisam saber, que não está dado aqui, é que este quadro é muito grande. Maior do que é a projeção que está aqui agora. Ele é realmente um quadro grande, o que em si já é uma novidade muito significativa, porque este assunto não era tratado. Mas se fosse tratado, seria tratado em quadros menores, que a academia considerava pinturas de gênero inferior. Esta medida só era destinada a pinturas históricas, jamais a representação destas figuras. E quem são elas? Uma menina de rua com um bebê, duas crianças, o velho músico, um burguês empobrecido ou, não se sabe direito, um bebedor ou um carroceiro, desses que puxam carroça mesmo. E aqui, na tela, ela não foi cortada porque foi mal feita, não. A tela é assim mesmo. Aqui cortado, a figura do judeu errante. Uma figura muito comum nas lendas e canções populares. O judeu que sai de sua terra e busca o seu rumo.
Outra coisa interessante dessa pintura é que, na verdade, aqui não são duas crianças. Trata-se de apenas uma. Não é muito fácil identificar qual é a criança e qual não é. Mas eu poderia dizer para vocês que a não criança, se a gente poderia tratá-la nesses termos, é esta. Esta figura, um boneco desarticulado, é uma referência explícita à tradição francesa mais nobre da pintura, que vocês veriam numa das imagens que eu trouxe. Vamos olhar para todas aquelas pequenininhas e eu digo para você qual é. Esta. Essa imagem se chama Le Gille ou Pierrot. Ela foi pintada por um pintor muito importante, francês, Watteau, em 1721, e Watteau era um pintor canônico. Ele era essencialmente um pintor que pintava, mesmo com alguns ganhos que pudesse ter. Por exemplo, aqui existe, obviamente, uma tentativa de fazer um metacomentário da pintura, é um pano de cena, ou são pessoas de verdade. Claro, alguns avanços aqui e ali, mas essencialmente Watteau era um pintor muitíssimo conservador, que pintava apenas temas conservadores. Para vocês terem uma ideia, ele tratava essencialmente de festas galantes, em que pessoas bem-nascidas apareciam em cenários muito bonitos, idealizados, e eles então se compunham ali. A crítica adorava Watteau. Adorava. Vamos voltar para o Velho Músico. Esse. O Pierrot de Watteau aparece no Velho Músico como um boneco desarticulado, duplo de uma criança vesga, com ares de criança retardada. Ele foi pintado de modo muito parecido com o menino, que impõe logo a pergunta: mas quem é o boneco e quem não é? Tendo nós a referência de Watteau. E eu devo admitir para vocês que na época esta referência não era uma coisa que ninguém tinha. As pessoas que frequentavam o salão, que não eram poucas, elas olhavam para isso daqui e podiam dizer: isso veio do Watteau, mas não assim. Muito bem, essas figuras todas, elas estão num lugar que a gente não sabe muito bem qual é. Ele não é um lugar definido. Afinal de contas, isso é campo ou cidade? O que essas pessoas, que são pessoas essencialmente que se encontram numa cidade, estão fazendo nesse lugar misto de campo e cidade, um lugar meio paralelo? Hoje talvez as pessoas usassem o termo virtual, quase um lugar virtual. Essa é outra pergunta que se impõe. Afinal de contas, qual é o gênero da pintura? Isso é uma cena histórica? Não, obviamente não. Mas as pessoas estão tratadas em dimensões que as alçam a esta categoria. Dá um tilt na cabeça de quem está vendo só pela dimensão. Para vocês terem uma ideia de quão importante a dimensão do quadro é, eu vou fazer um paralelo que talvez não se aplique, mas eu acho que eu vou fazer assim mesmo. É como se vocês quiserem apresentar o espetáculo de vocês na Sala São Paulo, que é uma sala da prefeitura, pública em teoria. Mas na Sala São Paulo não se apresenta espetáculos desse tipo. É quase uma convenção naturalizada. A Sala São Paulo
Na Sala São Paulo se apresenta alta cultura, música erudita, mas nem mesmo música popular, nem mesmo samba. Eu duvido que Chico Buarque se apresentasse na Sala São Paulo. Para vocês terem uma ideia de como é que o cânone é tão fixo lá quanto aqui. Então, número 1, o tamanho da pintura choca. A representação das personagens choca. Elas jamais foram representadas desta forma na pintura como um todo. Não significa que pobres não eram representados. Eles eram, mas jamais assim. Na tradição clássica de representação dos pobres, eles eram apresentados, em geral, sorrindo para a pessoa que via, no sentido de tentar se engraçar para com o seu observador. Porque o que estava por trás dessa representação, eu estou falando especificamente da representação da pintura holandesa. O que estava por trás disso é que um pobre sempre quer alguma coisa. Sempre tem algum desejo escondido aí. Se vocês quiserem a bibliografia, eu dou. Franz Holz representava pobres desta maneira. Os ricos eram representados invariavelmente sério e de boca fechada. De boca fechada. Os pobres mostravam os dentes. Muito bem. Era uma afronta trazer a tradição e rebaixá-la neste termo. Era uma afronta. Outra coisa que eu gostaria de salientar. Afinal de contas, como que uma pessoa poderia não ser representada inteira num quadro? Esta árvore está dentro ou fora da tela? E esta pessoa? Manet, ao fazer isso, o que definitivamente não era uma prática. Hoje os nossos olhos estão acostumados com quase tudo, porque depois de um videoclipe da MTV, não é? Mas isso na época não se fazia. E a pergunta que se impunha era, afinal de contas, esta é uma realidade que adentra o quadro ou uma realidade construída que sai do quadro? Evidentemente, a resposta não é nem A nem B, mas uma combinação de ambas. Como eu dizia, então, fora tudo isso, o gênero da pintura não é explícito. Isto não é uma natureza morta, mas este menino é representado como tal. Isso não é uma cena de gênero, uma cena de gênero, mas, afinal de contas, é paisagem? Não é paisagem? É retrato? Não é retrato? É cena histórica ou não é? E o que essa gente, refúgio da sociedade, está fazendo num quadro como esse? Ninguém olha para ninguém, os olhares jamais se encontram, e não existe qualquer unidade entre estas figuras. O que eu quero dizer com isso é, elas são representadas como se elas aparecessem em telas separadas. A luz que incide nesta moça é uma, veja, a iluminação está na saia. Ela é radicalmente distinta da luz que incide neste homem, que está quase na sombra. E, no entanto, eles estão, entre aspas, no mesmo quadro, mas não estão. Estão pintados como figuras completamente apartadas. Isso é um escândalo. Qual é a unidade disso? É literalmente um escândalo, porque a tradição tinha regras precisas de como é que uma pintura deveria ser feita. E um salão jamais aceitaria uma pintura como essa, como de fato não aceitou. Para vocês terem uma ideia da recepção crítica, uma das coisas que se disse a respeito dessa pintura era: o senhor Manet pinta como um iniciante. O quadro é uma coleção de sujeitos deselegantes. O senhor Manet escolhe sempre as pessoas mais sem charme
para serem representadas numa tela. Gente, eu estou citando ipsis literis. Bom, com isso, a gente percebe como, dentro de uma sociedade na qual a arte e a cultura já estavam quase completamente configuradas como mercadoria, também para dar uma ideia, Manet, mas o próprio Monet com O, vocês devem saber que existe o com A e o com O. Monet com O, na mesma época, tinha compradores nos Estados Unidos que pagariam até 5.000 francos ouro, o que era muito dinheiro, por qualquer quadro que ele produzisse. Eles não queriam ver o quadro. Se era um Monet, valia até 5.000 francos ouro. Então vocês imaginem como um sistema de marchands, galerias, museus já estava quase plenamente constituído. Dentro disso, dentro desse panorama e da brevíssima exposição que eu fiz sobre esse quadro, eu acho que a gente já consegue derivar algumas coisas. Por exemplo, a representação realista versus o caráter ilusionista da produção que se nos apresenta aqui. Eu imagino que vocês tenham na companhia, ou quem não é da Companhia Brava, mas está aqui e trabalha com artes, não precisa ser visual, com música, enfim, é de pensar nessa questão, como é que eu vou representar uma determinada experiência, sendo que a experiência realista, entre aspas, aquela que se cola na aparência visual, não dá conta de falar do objeto que eu quero, ao objeto ao qual eu quero dar voz. Vocês entenderam a minha pergunta ou querem que eu refaça? Como é que eu posso efetivamente representar uma determinada experiência, sendo que as formas consagradas de representar são ditadas a partir de pessoas que não têm esta experiência, que possivelmente não terão esta experiência, ou seja, a experiência do pobre, do excluído, e que querem a perpetuação desta situação a partir de códigos e normas já canonizados. Essa é a questão Não é? Como é que eu posso dialogar com essa experiência, mas não tê-la como forma basilar na construção do meu objeto artístico, seja ele uma música, uma peça de teatro, uma fotografia, um quadro, uma escultura, um documento, uma fala, qualquer coisa. Eu acho que um dos erros muito recorrentes é negar uma determinada tradição por completo. Eu quero dar um exemplo disso. Recentemente eu fui ao teatro para ver uma peça. E era uma peça feita nos moldes do épico, ou com esta intenção, que incorporava elementos do drama, mas que não tinha o drama como a sua estrutura basilar. A peça efetivamente não era uma peça dramática, mas o drama era um componente. Pois as pessoas, e eu digo para vocês, pessoas bastante inteligentes, se ressentiram do fato de que aquele momento da peça era dramática, portanto a peça tinha um defeito. Eles diziam: o que eu quero mostrar visualmente, talvez porque eu seja uma pessoa muito visual, é que a tradição pode e deve ser incorporada quando necessário, mas ela não pode e não deve ser a estrutura basilar para falar de um assunto que não abarca essas estruturas. Porque se você for falar da experiência do pobre utilizando
a tradição da pintura clássica, você efetivamente não consegue sair do caminho batido, né? do lugar comum. Manet aqui incorpora toda a tradição clássica, mas incorpora também objetos de cultura que não tinham a sua cidadania reconhecida, por assim dizer. E eu gostaria de mostrar 2 ou 3 figuras para vocês terem ideia do que é que ele incorporou. Lixo, realmente. Vamos olhar para... Eu vou guardar o velho músico por último, tá? Vamos olhar para essa figura aqui. Ele incorpora esta figura que era bastante difundida pelas revistas, pelas publicações. Esta figura foi feita por um caricaturista chamado Paul Gavarni, que fez Arranjo Familiar Boêmio. Gente, dá quase vontade de ser pobre, né? Veja, existe uma luz divinizante que cai sobre ele. Eu quero insistir na técnica da fatura. Não é só a representação. Não basta colocar o pobre em evidência. Isso até o Vicky Muniz faz. É bem possível. Existe aqui a ideia de um homem bom, sem veleidades políticas, digno, que se apresenta em conformidade com a tradição pictórica mais tradicional e conservadora e que insiste em elementos fundamentais, como, por exemplo, a tradição da família e dos valores burgueses, como o amor, nesses termos. Que olha aqui para um determinado marco, isso está indicando um local e aqui está indicando outro. Eu não consigo ler aqui. Provavelmente deve ser um local que passou por reformas urbanísticas das mais brutais que excluíram os pobres do centro de Paris, a ponto de que a cidade, em coisa de 50 anos, virou o que é hoje magnificado, um cenário. Paris não é propriamente uma cidade, desde pelo menos 1856. É um cenário no qual as pessoas circulam. Desta imagem, que é basicamente um lixo, ele tira material para trabalhar o velho músico. Vamos olhar para outra imagem. Mas essa não é do Manet. Não, essa não é do Manet. Essa é de um caricaturista. Isso, essa é de um... Essa é de um caricaturista muito conservador. Existiam outros maravilhosos que ele também incorpora. Vamos olhar para essa daqui. Esta é a sua primeira tela. O bebedor de absinto. Eu acho importante que vocês saibam, veja, o absinto está aqui. Não sei se vocês sabem, o absinto é uma bebida que tem o teor alcoólico mais alto. Quase letal. Na época, ele tinha um efeito alucinógeno tão forte que ele era conhecido como a fada verde. Não precisa explicar por quê. Este bebedor de absinto, que em teoria se inebriaria a ponto de não mais reconhecer os seus valores críticos, né, de não mais ter consigo os seus valores críticos, capazes de julgar com propriedade uma determinada situação, não é apresentado aqui como tal. Ele é apresentado nos mesmos termos de ruptura que já teria feito Manet na outra tela, incorporando esta àquela.
esta tela foi um fracasso retumbante, e só uma única pessoa saiu em defesa, na época, de Manet. Foi um outro pintor que se chama Delacroix, um pintor tão importante que reconheceu na hora que uma coisa nova surgia. Esta pintura está posta quase como tal, sem isto e isto, lá. Este bebedor de absinto, ele tem quase a mesma vida do que esta garrafa. Isto era um escândalo. Isto só foi feito uma única vez na pintura francesa até então. Foi nos anos de 1700, uma pessoa, um banqueiro de Paris muito importante pediu que sua mulher fosse pintada. E então um pintor chamado Jacques-Louis David pintou a mulher como se ela fosse um canapé. Pintou ela no canapé e deu ao canapé tratamento semelhante à mulher. Naturalmente ele não gostou da tela, o marido. E a tela não foi aproveitada pela senhora Recamier. Ela gostou de outra coisa. Um lixo mais ou menos parecido com aquele do Paul Gavarni. Vamos olhar para outra imagem que ele incorporou. Ele incorporou esta imagem. Isto é uma pintura que se chama A Refeição dos Camponeses, de artistas que eram irmãos na época. Como vocês devem saber, muitas vezes irmãos da mesma família, pais, e enfim, a pintura não era um dom. Você era pintor e o seu filho ia aprender o ofício. Aquilo era um ofício, um trabalho. Hoje em dia nós pensamos na pintura, no teatro, na música, como um grande dom do artista. Eu tenho o dom da representação e você não. Eu posso fazer um grande Shakespeare, mas você não pode. Porque eu já nasci com isso. Então quem nasce, nasce. Quem não nasce, infelizmente não nasceu, né? Tenta de novo. Isto está posto aqui, tanto nos termos eu estou pensando na palavra em inglês que se chama workshops, né? Como se diz isso? As oficinas de pintura mesmo, em que esses mestres menores, porque eles eram considerados efetivamente mestres menores que pintavam cenas de gênero. Isso é uma cena de gênero, uma cena de pobres ao redor de uma determinada refeição. Quem tem interesse por isso, senão eles próprios? Né? Esta cena, a organização desta cena foi aproveitada para a organização do Velho Músico. Sim, claro, aqui existe uma certa unidade pictórica, uma luz que banha a todos de maneira relativamente igual e que, portanto, os coloca dentro do mesmo ambiente. Nós não estamos falando de ruptura total, nós estamos falando de um processo de aproveitamento e de uma tradição. Vamos para a próxima imagem. Ele aproveitou aquela que estava do lado dessa. Esta. O flautista da aldeia. Dos mesmos Lenain, pintores, insisto, menores, não eram absolutamente reconhecidos, e ele pega figuras, como o próprio músico, como uma criança abobada, como uma criança pobre, e coloca essas pessoas todas, mas atualiza a discussão. Vamos voltar para o Velho Músico. O Velho... Não. É a 4. Eu quero insistir com vocês na representação, no tipo de representação que tem aqui.
Veja, se em todos aqueles quadros existia, digamos, uma unidade, esta unidade ela é completamente fragmentada aqui. Este está fragmentado ao ponto de estar decepado. Assim como o seu par, a árvore. Veja que o par não é uma pessoa. É uma árvore tão inorgânica. Desculpe. É uma árvore tão inorgânica quanto ele. E novamente este tem uma luz que faz sombra aqui. Enquanto esta tem uma luz que faz sombra aqui. Exato. Como se eles estivessem expostos numa vitrine. Gente, não por acaso, neste momento nasce na França o que para nós agora já é lugar comum. Nasce o shopping center. Só que não se chamava shopping center, se chamava loja de departamentos. Até então, não existia loja de departamentos nos termos que nós concebemos. As mercadorias não eram expostas em vitrines. Para você conhecer uma mercadoria, você tinha que entrar numa loja e provavelmente falar com o dono daquele estabelecimento. As lojas de departamentos trazem as mercadorias para a rua, mas não o suficiente, porque existia um vidro. E entre você e a mercadoria, você quase poderia tocá-la, mas não. Como que você poderia tocá-la? Comprando, evidentemente. Muito bem, não é? Evidentemente. Muito bem. Essas grandes lojas pareciam bazares antigos, mas muito refulgentes, muito elegantes, no qual vendedores se insinuavam para os compradores. Mais ou menos como acontece hoje. Qualquer pessoa que entrou numa loja minimamente elegante já ouviu coisas como: nossa, que bonito o seu cabelo. Como você é magro. Mas nunca este blazer lhe cai bem, porque você precisa naturalmente de outro. Bom, como numa vitrine, o refúgio da sociedade se nos apresenta. O único que de fato parece olhar para a gente é o velho músico. Aliás, ele não olha, ele encara. E mais do que encarar, parece que ele nos põe uma pergunta. E aí? Eu tô aqui. E aí? O que você está achando disso tudo? O que você está achando desse enorme disparate? Na verdade, o quadro de fato é uma caricatura. Eu jamais tinha articulado isso nesses termos, mas de fato ele é uma caricatura. E uma caricatura em todos os sentidos. Estas pinceladas mal feitas, aparentes, não poderiam acontecer. Ou seja, as marcas do trabalho do pintor não deveriam, em hipótese alguma, aparecerem. Para isso, existiam técnicas de pintura bastante precisas, que incluíam, depois que o quadro já tinha escondido quase tudo, uma camada de verniz, que se chamava glacis. E esse verniz escondia o cuidado artesanal de um pincel muito bem manipulado ainda não tinha conseguido esconder. Ou seja, era quase como se a gente olhasse, entre aspas, para uma fotografia. Mas depois eu quero questionar esta fotografia. Bom, no Velho Músico? Pelo menos do jeito que tá aí na tela, né? Não sei se na tela mesmo. Uhum. Parece que tem um sorriso nele, tipo, tirando um barato da nossa casa. É, porque não é um sorriso complacente,
Não é um sorriso que se oferece, não é um sorriso agressivo ou irônico. Mas é um sorriso provocador. Exato. Eu acho que esta é uma boa palavra. Que também está nos olhos, porque está mais ou menos à altura do observador, né? Se a tela fosse colocada mais ou menos assim, no museu ela estaria mais ou menos assim. Aliás, na Galeria de Washington ela está assim. Então você fica mais ou menos com o velho músico aqui. Das cores? Pois é, na verdade, eu te trouxe as pinturas em preto e branco. Agora, em se tratando das cores, sim, existe uma questão absolutamente fundamental aqui. Não existe transição cromática. O que é que isso significa? Significa que este vermelho se choca profundamente com o branco e se choca profundamente com o marrom, ou seja, ele aparece demais. Existe um embate entre uma coisa e outra. O quadro é inteiro uma pequena guerra, digamos assim. Esse amarelo se choca com esta pedra tem uma linha delimitada, esta mão aparece demais porque se põe contra um fundo negro, e assim por diante. Não existe ponto de fuga, né? Para onde é que vai o seu olhar? Dá para escapar? Não. Você pode viajar o olhar, como os pós-modernos gostam tanto de dizer, né? É importante que a obra deixe o olhar viajar. Sim, realmente é verdade. É importante que o seu olhar vague por tudo. O que não significa que o bom artista não vai conduzi-lo para um ponto específico. E parece que neste caso, o olhar vaga e o centro da tela é justamente o olhar do velho músico. E quando a gente chega nesse olhar, a gente já não chega mais desinformado. A gente chega num olhar cumulativo, ou seja, o que é que isto tem a ver com isto, o que tem a ver com isto, o que tem a ver com isto, o que esta fragmentação toda tem a ver uma coisa com outra. Ou seja, para voltar novamente ao meu ponto, a representação realista da tela, da experiência do excluído, parece que é feita justamente de formas ilusionísticas. Eu vou repetir o que eu disse. A representação realista da experiência do pobre parece que é melhor feita e incorporada pelo objeto artístico justamente porque Manet escolheu não representá-lo a partir dos códigos tradicionais de representação, mas quebrando isso. A pergunta que se impõe é, quando você olha para essa tela, parece que é de verdade? Não, não parece. Você está, obviamente, diante de uma representação, que, aliás, quer dizer apresentar novamente. Então, o que é que ele faz? Ele pega um objeto, retrabalha esse objeto e apresenta este objeto de maneira menos crível, menos evidente, para fazer com que ele fique ainda mais crível, ainda mais evidente. E o que é evidente aqui? A experiência de fragmentação dos pobres, a experiência de exclusão destes pobres, a experiência de não absorção destes pobres ao meio ao qual eles se encontram, porque as figuras parecem todas decalcadas, não é verdade? Se elas estão todas decalcadas, o fundo rejeita a figura e vice-versa. Então, aonde é que eles ficam? Parece um cenário. Exato. E é um cenário. Ele é um cenário quase onírico, um sonho, mas na verdade um pesadelo. É a viagem do bebedor de absinto. Pois é, exato, é mesmo a viagem do bebedor de absinto, só que é uma viagem às avessas, não é?
O bebedor de absinto tradicional representaria esta cena da maneira mais clássica possível para que uma viagem acontecesse, uma viagem de não compreensão dos fatos. Aí ele faz o contrário. Aí, o bebedor de absinto, a partir de uma experiência, digamos, alucinógena, tem um contato absolutamente profundo com a realidade, que é ela própria uma grande alucinação, uma tremenda alucinação, uma alucinação horrível. Este senhor existia de fato. Ele era um cigano. Eu tenho uma foto dele aí. Vamos ver? Ele se chamava Jean Lagrène. Essa é uma fotografia do cigano Jean Lagrène, que existiu de fato. Ele era proveniente do leste europeu, chegou a Paris para trabalhar, e o único trabalho que ele encontrou foi na reconstrução de Paris, que o excluiria da cidade, da sua cidade. Abrindo novos bulevares, lojas, hotéis particulares, casas, enormes casas que se chamavam hotéis particulares. Ele foi construir isso, ele era trabalhador da construção civil. Então aquilo, tudo que parece técnica, na verdade é um grande truque. Um truque que mascara o que deveria expor. A técnica, por outro lado, é justamente a incorporação, inclusive, do truque, que é desmascarado como tal. E aí, o que parece mal feito é elevado à categoria de obra de arte. Para terminar de verdade a exposição sobre Manet, eu quero voltar ao velho músico, por gentileza, e dizer para vocês que no âmbito da academia, isto que ele fez era muito bom e aceitável para um esboço. Um quadro começava assim. Ele era um esboço que ia adicionando camadas de trabalho que eram consistentemente mascaradas. Manet eleva o esboço à categoria de trabalho pronto, de trabalho feito. E atribui para o esboço uma nova função. Tudo isso dentro do mercado plenamente constituído. Só hoje Manet vale milhões. Só hoje. Assim como só hoje Van Gogh vale milhões. Vocês devem saber que Van Gogh não vendeu um único quadro, um único. Existe uma história muito engraçada de uma pessoa que ganhou um quadro do Van Gogh, dele próprio, e colocou no galinheiro. O quadro ficou anos no galinheiro. Anos. Até que um dia alguém descobriu aquele quadro e levou para dentro de casa, que levou para lá, que foi parar num museu. No Museu do Leste Europeu. Aliás, só para falar em leste europeu e constituição de mercado de arte, o leste europeu tinha até algum tempo atrás museus paupérrimos. O Museu de Praga, por exemplo, era considerado um museu patético, com obras completamente inexpressivas. Porque o que eles podiam comprar eram as chamadas obras inexpressivas. Dentre estes artistas inexpressivos, eles compravam muito caricatura francesa. E compravam muito caricatura francesa de um artista chamado Honoré Daumier. Pois, num determinado momento, Honoré Daumier é consagrado como um dos grandes, talvez um dos maiores artistas do século XIX. E certamente o maior caricaturista que a França teve. Certamente. Possivelmente que jamais terá. De repente, os museus do leste europeu se tornaram museus riquíssimos e importantíssimos. Veja como o mercado de arte funciona, inclusive, para valorizar ou desvalorizar um artista.
Aliás, no mercado do vinho, isso funciona muito bem. Existe um senhor chamado Robert Palmer, se eu não estou enganado. E ele explicitamente diz aos seus clientes: eu construo e destruo a reputação de um vinho do dia para a noite. Isto não é mentira. A minha vinícola pode ser comprada por uma grande vinícola, a minha pequena vinícola no sul da Itália pode ser comprada por uma grande empresa, assim, ou ser destruída assim. Porque sai uma nota numa revista importante do Sr. Robert. É um italiano, é um francês e um americano. Bom, dentro disso tudo, eu acho que a gente pode concluir, e num outro momento eu volto e falo de fotografia. E a gente abre para debate agora. Pensando que um grande artista, uma grande obra, é aquela que realmente ensina e eleva o gosto da plateia, mas também ensina e eleva o gosto de outros produtores de cultura. Eu, pessoalmente, se fosse pintor, não ousaria pintar um quadro da mesma maneira que teria feito outrora, antes de olhar essa pintura, depois de olhar essa pintura. Em outras palavras, como é que a gente pode pintar um quadro como antes, tendo vindo alguém e tendo feito isso? É uma obra de intervenção. E uma obra de intervenção de toda a sua carreira. Assim como eu imagino que no teatro vocês o tempo todo vão assistir outras companhias e pensem: gente, olha, como que eu posso aprender deste espetáculo? Este é um grande espetáculo porque ensina também outros artistas, outros grupos a atuarem. Não mais naqueles termos comezinhos da atuação by Wolf Maia. Aliás, outro dia eu estava escutando televisão e estava vendo que o SBT tem uma coisa que se chama, vocês devem saber melhor do que eu, Fábrica de Artistas. Eu achei aquilo muito interessante. Oi? O Estado também tem um. O Estado de São Paulo. Fábrica de Artistas? Na escola de teatro. Uhum. Ah, tá. Não, inclusive, mas isso aqui é o quê? Fábrica de cultura. Chama cultura. Ah, é verdade. Então veja que o bacana é que eles explicitam o que eles são. E esta é a medida contra a qual a arte consequente deve se colocar, necessariamente. Porque senão fará parte da fábrica de cultura. E eu acho que eu quero lançar uma pergunta para debate, e a pergunta que fica é: como é que nós, então, poderíamos fazer uma produção artística consequente, dando realmente voz e ampliando o número de produtores de cultura? Porque eu acho que essa é uma pergunta fundamental. Não que eu agora vá me tornar artista. Talvez esta não seja ator. Talvez esta não seja a minha melhor contribuição. Mas será que não? Será que eu não posso tentar? Não sei. Pode ser que eu tente, que eu fique, que eu não fique, que eu aprenda a atuar nestes termos consequentes, que atuar nos termos consequentes seja atuar mal. Em geral né? Eu pessoalmente acho que é. E é essa é uma das perguntas que eu gostaria de lançar. A pergunta é a seguinte: como é que nós poderíamos ampliar o número de possibilidades para envolver cada vez mais pessoas e abarcá-las dentro de determinadas formas de fazer artístico?
eu tenho essa pergunta na minha agenda, porque eu também já vi de pessoas que eu gosto e admiro comentários do tipo: eles não são artistas, eles não são atores, eles não podem atuar. Esta gente não deveria estar fazendo teatro. E eu garanto para vocês que são pessoas consequentes, que têm o coração no lugar certo, mas que têm, digamos, um certo preconceito enraizado. E eu acho que este preconceito enraizado não é um preconceito que talvez nenhum de nós tenhamos. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma coisa propriamente fácil e delicada de se admitir. Mas eu acho interessante pensar nisso, porque uma grande peça, uma grande obra de arte, não é só aquela que refunciona em termos formais, mas é aquela também que abarca novas possibilidades. E novas possibilidades incluem, inclusive, outras pessoas fazendo. Eu queria uma colaboração ilustrativa, porque, bom, primeiro que a Brava já fez o Errante e mostra que, em parte, o segredo do aprendizado, da experiência, no sentido forte, depende de você errar e aprender com o erro. E, de repente, persistir em determinados erros, né? Eu especialmente gosto do cara que recolhe o dinheiro da igreja. Então, tem um depoimento do Altman sobre o filme Nashville. Ele diz que um dos momentos mais difíceis da filmagem foi a cena da mocinha que foi contratada para cantar e ela canta errado. E ela tinha que cantar errado, isto é, fora do tom, fora do andamento, etc, etc, etc. Então, havia um interesse da obra em apresentar um artista fazendo a coisa errada num grau muito radical. E isto era importante para o que estava sendo dito. E entra no depoimento do diretor a dificuldade de se fazer a coisa errada, porque, é o que ele está dizendo, funciona na cabeça de todo mundo uma ideia do que é certo e um empenho em fazer o certo. Ora, a ideia do que é certo e o empenho, o compromisso com este certo, é o compromisso com a ideologia dominante no sentido mais universal, né? E, de repente, a boa vontade para ver o errado e ver a produtividade da coisa errada é que ajuda a avançar. Não estou dizendo que isso é uma bandeira, uma palavra de ordem, mas o artista que está na trincheira, sobretudo como é o caso da Brava, precisa sim abrir o leque das opções para esse tipo de coisa e, portanto, incorporar como válido e bom aquilo que uma pessoa normal e de bom coração acha que esse ator é ruim, ele não tem técnica. Inclusive porque, às vezes, o ator, vamos fazer uma suposição besta. Às vezes, de fato, o ator é ruim. Digamos, por exemplo, que eu, sem técnica, consiga de alguma forma me encaixar numa peça de vocês. E tenho lá uma atuação medíocre, que vocês sabem que é medíocre. E que, se eu for consciente comigo mesmo, também saberei que é. No entanto, para o quadro geral, quanto mais medíocre a minha atuação, mais eu faço ganhar o todo. Então, por que não ter um ator medíocre como Marcos Fabras? Mas não necessariamente os medíocres. Não apenas os medíocres. Atores, né? Acho que é bom. Gente, aliás, não atores, vamos combinar que alguns dos experimentos mais interessantes já aconteceram com não atores, né? Tomemos, por exemplo, Sergei Eisenstein,
Eu vou falar só 2. E todo o neorrealismo italiano. Para não falar novamente do famoso prólogo da peça O Círculo de Giz Caucasiano, feito pelos meninos do MST, que não são atores. Acho que tem um inscrito aqui. Não, você pode ir na minha frente. Pode ser do lado. Não funciona, né? Então, não. Oi? Eu queria fazer uma pergunta assim também. Será que, pensando nisso que você perguntou, eu queria fazer uma pergunta. Será que eu poderia considerar uma obra de arte centenas de pessoas de vermelho com bandeiras saindo na rua cantando uma música mais ou menos desafinada ou não, e tocar fogo num monte de pneu? Será que eu posso considerar isso como chama esse tipo de peça que uma tem? Performance. Performance? Essa é a sua pergunta? Olha, eu arriscaria uma resposta. Ou isso teria um outro nome, pensando naquela coisa que você falou do começo, lá do Benjamin, da estetização da política e a politização Versus a politização da arte. Que ponto que as coisas se misturam a tal ponto assim que a gente não consegue mais usar a palavra obra de arte porque não dá conta mais, nem artista, porque você não consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, pensando no contexto que a gente está vivendo, né? De luta. Então eu preciso, para responder essa pergunta, pensar em 2 coisas. A primeira delas é no conceito de obra de arte. E na segunda, na relativização deste conceito. Eu acho que, para falar novamente num cineasta que a Iná citou, que é o Robert Altman, é uma pena que eu não tenha uma lousa para escrever. Eu sou tão professor, eu acho que as pessoas... Eu sempre me coloco na posição de quem está me escutando e pensando assim, nossa, ele falou um nome, mas como é que escreve? Eu quero anotar, né? Enfim. Altman é o nome desse moço. Eu acho que um dos ganhos mais interessantes que esse cineasta americano teve, ou pelo menos uma das lições mais interessantes que eu aprendi com ele, é o seguinte: nos meus filmes, pode tudo. Pode olhar para a câmera? Se for contribuir, pode. Tudo isso ele aprendeu com Fellini. Pode ator atuar mal? Pode. Pode não ter enredo? Pode. Pode qualquer coisa? Pode. Mas é qualquer coisa sim. Não é sem ordem, não é desinformado e não é sem visar a construção de um determinado teorema. Ou seja, isso dá para o ator ou para o artista uma liberdade elevada à enésima potência. É quase como se nós atribuíssemos um caráter, para parafrasear uma amiga, o caráter anarquista às obras de arte. Então pode qualquer coisa. Pode, inclusive, não ser a grande obra, porque ela é uma obra em processo, que acumula erros, acertos. O Altman tem grandes filmes e tem filmes menores, reconhecidamente às vezes por ele próprio menores, mas ele entendia que aquilo era a preparação para o que viria depois e não poderia não fazê-la. Nestes termos, eu acho que, para responder a sua pergunta, uma passeata de gente carregando bandeiras vermelhas na rua é uma obra de arte? Pode ser. Como pode não ser. Pode ser uma grande bobagem. Quer dizer, esta gente está para a construção de que teorema? E organizada, se é que está organizada, a que ponto?
Eu acho que essa é uma resposta mais consequente, porque senão a gente cai naquilo, é obra, não é. Mas esses são os critérios do mundo dominante, da produção artística dominante, e absolutamente conservadora no seu gosto. O que eu não preciso ensinar para vocês. Eu tenho certeza que o Wolf Maia não consideraria o que vocês fazem uma obra de arte, mas certamente consideraria a atuação de Glória Pires na atual novela, nem sei citar, não acompanho, no seu último filme qualquer que seja, uma grande atuação. Eu estou falando dela porque outro dia eu peguei um ônibus e no ônibus nós somos forçados a assistir televisão. E mais especificamente forçados a assistir as novelas da Globo, ou os jornais da Globo, ou a estética da Globo. E estava ela lá posta fazendo uma determinada personagem, como eu a tinha visto há pelo menos 25 anos quando era criança. Ela tinha rigorosamente as mesmas expressões. Talvez ela, num outro contexto, fosse absolutamente fantástica. Vocês devem ter visto em pedaços a peça do Moreira, pois na peça do Moreira incorpora essa coisa da televisão de uma maneira muito bacana. Porque depois que você vê aqueles dois fazendo aquela cena, eu pelo menos nunca mais assisti televisão diferente. Eu sempre pensei, tá, ok, é aquilo ali, né? É a peça do Moreira. Então, a peça abre a sua cabeça para o que é aquela atuação bem feita. Que de verdade de bem feita não tem nada, justamente porque é bem feita. Então, eu estou falando assim e parece contraditório, mas não é contraditório. É dialético. O que é bem feito é, por isso é que não é. É como o quadro do Manet. O quadro do Manet é desconjuntado. Completamente desconjuntado. E é. Por isso é que ele não é. Porque ele é desconjuntado, julgado a partir de determinados critérios. Mas julgado pelos critérios corretos, ou seja, os critérios que ele próprio estava não apenas colocando em xeque, mas construindo, porque não existia uma imagística pronta, um conjunto de imagens pronto para dar conta dessa experiência. Ao mesmo tempo que ele tentava entender, ele tinha que construir. Que eu imagino que seja uma dificuldade que vocês tenham também. Quer dizer, eu quero falar de um determinado assunto, mas não com a forma pronta. E nem com aqueles elementos do épico que assim, se é teatro épico, tem que parar e o artista sai de si e vira ele mesmo. Mas aí já é receituário, então não é o épico, porque o épico não é receita. Então, o tempo todo, o grande artista está tentando olhar para o objeto e, ao mesmo tempo, escutá-lo a ponto de ver quais são as melhores formas que dão conta de iluminá-lo em suas várias facetas, para, neste movimento caleidoscópico, iluminá-lo em seu todo, para a compreensão de quem faz, para a compreensão de seu público e para ensinar outros artistas a fazer da mesma forma. Eu não estou, senão, reproduzindo o autor como produtor do Walter Benjamin. E se vocês não leram, vocês devem ler. E se vocês já leram, devem reler. Você quer fazer uma pergunta? E quer complementar? Eu quero. Então Claro. fala. Isso que você acabou de falar, porque tem uma crise. Tá. Tem uma crise em andamento entre os grupos de teatro, porque eles não se dão conta de que o seu público prioritário são os outros grupos.
E esta questão, fica grupo se apresentando para grupo e a coisa não anda. Não, gente, grupo se apresentando para grupo é a grande coisa. Porque é esta questão que precisa se estabelecer e prosperar. A saber, os experimentos que um grupo faz serem decifráveis pelos outros grupos e que se produza um repertório mais amplo de recursos, métodos, técnicas e experimentos, porque se os próprios companheiros não entenderem o que nós estamos fazendo, o público pautado pela Globo é que não vai entender mesmo. Eu já disse isso de outras maneiras, mas tem uma questão que faz parte do trabalho do artista, repetindo, que atua na fronteira. Trata-se de produzir a recepção do seu trabalho. Isto é, não entendeu? A pessoa vê e não entendeu. Explica para a pessoa, chama a pessoa para voltar e ver de novo, porque se não entendeu da primeira vez, mas achou mais ou menos, então olha, tinha isso, tinha aquilo, pautar a recepção e convocar tanto os demais companheiros como o público que se interessa pelos nossos trabalhos para produzirmos coletivamente este repertório. Porque se a gente não produz isso, não risca o chão em matéria de recursos, técnicas e métodos de dizer o que a gente quer dizer, a gente não avança. A gente não se forma porque não formou os demais companheiros e não formou o público. E esse trabalho, para responder ao companheiro aqui da passeata, é um trabalho igualmente e ao mesmo tempo político e estético. É da resposta que for dada a essa questão que depende a continuidade e o aprofundamento da pesquisa que vocês estão fazendo. Por isso que eu achei legal, Marcos, lembrar da cena, que é uma cena ao mesmo tempo ilustrativa e contraponto para o que se vai ver no Em Pedaços, né? A realidade é uma realidade completamente falseada. E é falseada pelo modo de atuar, pelo discurso. E ali tem uma síntese do pacotão das escolas Wolf Maia da vida. Tem uma síntese naquela cena. E, portanto, aquilo é um negativo que está posto ali, funcionando para você avaliar o que não está ainda repertoriado, que são os demais recursos das outras cenas, das peças. Sem prejuízo de eventuais utilizações de elementos daquele repertório. Porque simplesmente apagar a história também é burrice. Na verdade, eu acho que o que a gente está falando de outra maneira é atribuir funções novas a procedimentos canonizados. Em outras palavras, refuncionalizar, dar funções novas a determinados procedimentos. Continua o raciocínio, porque não fala melhor que eu. Ficar inventando novidade. Exato! A imaginação da humanidade não é fértil assim. A gente pensa. Inclusive, a gente tem que reaproveitar o que já está feito. Exato, inclusive porque os procedimentos criados pelas vanguardas, eles não foram nem minimamente explorados. Eles não foram nem minimamente explorados. A ideia de montagem e a ideia de colagem não foram minimamente explorados. Quando a gente pensa hoje nas vanguardas, por exemplo, o surrealismo, e esse de alguma maneira é um quadro surrealista antes mesmo que o surrealismo tivesse existido. Quando a gente pensa em vanguardas como o surrealismo, o Dada, o expressionismo,
Às vezes essas vanguardas são tratadas como vanguardas históricas. E isso significa dizer que elas são objetos museológicos. Existiu nos anos 20, na Alemanha, mais especificamente em Berlim, um movimento expressionista. É verdade? É, mas não é só isso. E mesmo que fosse verdade, aqueles procedimentos não foram esgotados. E deveriam ser aproveitados. Quem lembrou, por exemplo, do uso necessário, da atualização necessária e contínua do surrealismo, foi, por exemplo, o Michel Levy, que é um sociólogo interessante, escreveu um livro sobre o surrealismo que talvez vocês pudessem ler. Se chama A Estrela... é a coisa mais fácil, assim, entra no Google, Michel Levy, eu estou pensando na Hora da Estrela, que é claro, não é. É. E é alguma coisa com estrela. Tá lá... Oi? Pois é. Mas no caso da indústria cultural, o que é interessante de pensar é que ela não refuncionaliza jamais. É como a moda. É como a moda. Hoje o blazer é mais justo, amanhã ele é mais largo. O colarinho sobe ou desce, mas essencialmente as relações de produção continuam as mesmas. Não importa se o colarinho é alto ou baixo. Quer dizer, importa no sentido de que eu tenho que jogar o meu guarda-roupa inteiro fora e comprar outro, senão eu fico ridículo na rua. Ou é assim que as pessoas me dizem que eu ficarei. A moda muda, muda, muda para jamais mudar. E a indústria cultural também. A cada 3, 4, 6 meses, não sei quanto dura uma novela, não tem uma novela nova? Mas é sempre a mesma novela que as pessoas assistem. Elas estão sempre à busca do último capítulo, que nunca chega. Na indústria cultural, o último capítulo não acontece. O último capítulo, ele será imposto. E não será nem mesmo imposto pela arte consequente, diga-se de passagem. Mas não significa... porque até certo ponto, até onde eu sei, não é a arte que faz revolução, né? Não é pincel, caneta e refletor que faz revolução. Eu tenho certeza que no Oriente Médio ninguém fez revolução com canetas e pincéis. A gente foi mas não se desculpe, mas não significa que a arte consequente não possa estar a serviço deste processo. E eu acho que é aí que todos nós entramos. Os professores com esta responsabilidade, os intelectuais com esta responsabilidade, os artistas com esta responsabilidade, os técnicos com esta responsabilidade. Porque senão todo o nosso trabalho seria irrelevante. Mas ele não é irrelevante, ele é da maior relevância. Muita coisa foi falada aqui, eu vou tentar... Deixa eu pegar aqui, eu vou tentar... Sempre faz brincadeira, o Max como faz a transcrição depois, assim, aí eu falo pra depois... Vou tentar. Cadê a Iná? Não tá aqui, né? Porque eu acho a sua pergunta, falaria pra você que a sua pergunta é a nossa, quanto grupo. E se ampliar um pouco mais, quanto grupos, alguns grupos. E talvez seja assim, é uma pergunta que está perto da gente, a gente se preocupa com ela. E a gente não fica parado, a gente tenta dar algumas respostas. Eu acho assim, neste lugar que a gente está, algumas conversas já aconteceram e tem algumas que me chamam a atenção. Eu queria falar sobre uma delas, então dá licença que eu vou citar os nomes.
o seu, Diego, por exemplo. Hoje a gente vive, me parece assim, me parece não, a gente vive num momento hoje em que algumas estruturas do Estado, elas não têm tanta importância assim para o projeto opressor do capitalismo. Por exemplo, a escola. Com a indústria cultural conseguiu de tal maneira globalizar dentro de uma falsa, de uma naturalização total das coisas, e ela conseguiu de tal maneira ditar o gosto, o que é importante, o que é vital para as pessoas, que quase que a gente, porque isso que você falou de apropriar é o nosso espetáculo do errante. A gente apostou nisso. Vamos nos apropriar, vamos tomar conhecimento do que a indústria cultural está produzindo enquanto forma, e vamos pegar esta forma para derrubar esta forma, para explodi-la. Inclusive tem o personagem que é o Homem-Bomba. E o mote da nossa peça é: errar é humano, persistir no erro é resistência. E é assim que a gente se vê. Que a gente se vê, né, talvez, como resistindo. E aí, quando a gente começa a produzir uma certa teoria crítica, mas ela é prática, ou estudando, ela é prática, no nosso caso, com teatro, e a gente tem como pauta a classe trabalhadora como nosso principal público, a gente às vezes tem um sentimento, talvez, de falar: cara, nossa ideia está fora do lugar. O que a gente está falando parece para a pessoa que está ouvindo, e que é para ela em relação a gente, e a gente em relação a ela, nós não estamos nos comunicando em algum lugar. Por quê? Porque a indústria cultural, ela está... Estão entendendo? Estão me acompanhando? Mais ou menos? O que eu quero dizer é o seguinte: você expõe ali, representando as contradições da nossa vida, não a vida. A gente não o que faz a novela, mas a gente tem preocupações na diversão, a gente tem alguns pressupostos que a gente tenta chegar perto para falar. A gente se apropria de coisas para falar. Mas me parece que às vezes fica fora do lugar. O espetáculo que foi citado aqui, por exemplo, o Em Pedaços, aqui ele não foi compreendido. Ou se foi compreendido, ele foi compreendido de uma maneira assim. O Diego fez uma fala que até hoje, eu queria até que ele repetisse. Ah, tá, tudo bem, estou entendendo, mas por que isso é tão chato? E, pegando lá uma coisa lá do Organon, do Brecht, eu falo assim: a gente quando vê, a gente se diverte porque a gente se reconhece naquilo. E a gente está vendo aquela contradição, a gente se reconhece naquele lugar e a gente se diverte por causa disso. E esta diversão talvez seja o lugar que a gente precisa se debruçar, me parece. Que é assim, como a gente vai colocar essa classe trabalhadora, esses excluídos, que somos nós também, e como a gente vai se divertir com eles. Eu falei com a Deiná porque eu falo, é claro que a gente está apresentando para os grupos, é claro que a gente vai lá na Antropofágica, como a gente foi, e eu saí de lá aqui comentando agora, eu falei: nossa, eu gostei pra caramba, eu nem sabia que eu tinha gostado tanto das opções que eles fizeram. Mas é também verdade que nós estamos aqui neste lugar em constante diálogo com a classe oprimida, que somos nós também. E aí, às vezes falta... Agora eu vou chegar na pergunta. Às vezes falta pra gente, entenda, técnica para se divertir. É porque eu entendo perfeitamente a sua fala. Tá vendo como eu dou volta, né? Lá nas 5 maneiras de dizer a verdade, eu entendo completamente a sua fala. Quando você fala da técnica e do truque. Mas eu acho ela perigosa. Eu entendo o que você fala, mas eu acho ela perigosa, porque me parece que a gente tem, como trabalhador, que tomar conta da técnica. Eu estou falando assim, inclusive essa que você está falando. Tomar conta, pegar tudo. Porque o que a gente precisa fazer é ter um domínio ferrado para falar assim: ó, não enche o meu saco. Porque ó, tá aqui, ó, pum, e o cara vem e fala: nossa,
Não é nada daquilo que eu estou acostumado a ver, mas isso é bom pra cacete. Entende o que eu estou falando? Posso responder? Tá bom. Isso. Que tem a ver exatamente com isso também. Vendo a sua exposição aqui sobre o Manet, tem uma coisa que a gente desconfia, é uma hipótese, às vezes ela se confirma quando a gente assiste trabalhos de companheiros mesmo, de outros grupos que vêm aqui, de gente que a gente vai assistir. E aí vendo você falando do Manet, eu falei, putz, eu acho que é por aí também alguma coisa. O domínio da técnica e a intenção revolucionária do artista, do trabalhador da cultura, não garante que a obra que ele vai produzir vai ter efeito revolucionário, entre aspas. Vendo como o Manet trabalhou aí nessa pintura, com total domínio da técnica que ele tinha, você percebe que não adianta só dominá-la e ter a intenção. A gente tem que ter inteligência cada vez mais, e uma inteligência anarquista, para subverter, para encontrar maneiras, encontrar truques bons para conseguir esse efeito. Porque só o domínio da técnica, a gente às vezes assiste trabalhos de companheiros que a gente sabe que tem a boa intenção revolucionária, sabe que o cara domina a teoria, domina muita coisa da técnica, mas você vai assistir e fala, putz, não tá chegando. Ou tá chegando ao contrário, você vê o cara reproduzindo às vezes, sem saber, discursos da ordem. Aí você fala, caramba. Às vezes a gente fica até sem graça de chegar no cara para falar, né? Fala, como é que eu vou conversar isso com o cara? Com alguns que a gente já tem mais coletividade, a gente chega e fala, ó, acho que você tá errando em alguma coisa aí, cara. Enfim, essa é uma coisa que vai ao encontro da fala do Fábio lá. Depois você comenta. Outra coisa, em relação à questão que você jogou pra gente, uma das nossas dificuldades é conseguir uma unidade de diálogo com os nossos companheiros. Porque acho que a primeira coisa para a gente conseguir se aproximar da forma como você coloca, dos nossos iguais, a classe trabalhadora, é se reconhecer como tal. E é difícil pra caramba, para muitos dos nossos companheiros, descer do pedestal de artista. O cara quer ser artista, quer ter o domínio da técnica e quer acreditar que só ele pode ter aquele domínio. Não quer compartilhar, não acha que outros iguais podem também fazer o que ele faz. Então essa é uma dificuldade para nós, difícil. Às vezes a gente chega em alguns fóruns aí, algumas discussões, a gente fala, pô, somos trabalhadores da cultura. O cara, o quê? Eu não sou artista. Só isso. Bom, a primeira coisa que eu acho que poderia ser levantada é novamente a distinção entre técnica e truque. Quando eu falei sobre técnica, eu efetivamente estava falando do domínio do uso dos materiais disponíveis que a gente tem. Então, no caso, por exemplo, da pintura, um domínio técnico é a destreza com o qual o pintor manuseia o pincel. Isso é uma coisa que ele aprende. A relação entre cores, frias e quentes, a utilização da cor nos termos das suas sensações, azul, distância, frio, vermelho, quente, próximo. Tudo isso é parte da técnica. Mas quando eu falo técnica, por exemplo, vocês podem pensar tudo isso na atuação. E saberiam listar muito melhor do que eu. Mas a comparação entre técnica e truque, ela vai mais além do que apenas um domínio do repertório necessário ao artista para a execução da sua obra. Então, quando você fala para mim assim, vários dos nossos colegas têm muita técnica, eu leio da seguinte maneira: vários dos nossos colegas têm competência artística para desempenhar
a tarefa de ator. Ok. Mas isso não é necessariamente ter técnica no sentido maior da palavra. Porque nós não estamos falando de ter técnica, nós estamos falando da diferença fundamental, essencial entre utilizar todos os procedimentos disponíveis ao artista para desmascaramento da realidade e utilizar todos os procedimentos disponíveis ao artista para repor contínua e incessantemente a ideologia, a mentira como verdade. Esta é a diferença estrutural entre técnica e truque. E eu vou dar um exemplo disso. E o meu exemplo vai ser rigorosamente o mesmo exemplo. Tomem a Glória Pires. Ou quem quer que vocês considerem como boa atriz. Sabe quem de verdade é uma boa atriz? Marília Pêra. Marília Pêra é uma boa atriz. Realmente uma boa atriz, até onde eu entendo. Que não entendo nada de teatro. Mas a sua boa atuação, para começar, ela é boa dentro de um contexto. Um contexto bastante específico. Um contexto no qual ela faz sempre o papel de uma grande diva, de uma grande artista. Chanel, Callas, não é verdade? Eu fico imaginando que o seu talento, por exemplo, para chorar na hora certa, não é bem aproveitado. Porque está dentro de estruturas que não permitem a revelação da mentira enquanto tal. Isto é truque. Mesmo uma boa, entre aspas, atuação, se transforma em má. Então não existe a boa ou a má atuação em absoluto. Ela tem sempre que ser relativizada. Esse que você falou, esses colegas que têm uma boa técnica, mas eles têm uma boa técnica quando? Onde? Às vezes os meus alunos me perguntam assim, professor, o que é cultura? E a minha resposta é sempre a mesma. Quando? Onde? Porque cultura na Idade Média era uma coisa. E cultura no Brasil do século XXI é outra. Aliás, em São Paulo do século XXI. E mais especificamente em Higienópolis, porque aqui deve ser outra coisa, né? Então, para começar, nós temos que, de novo, pensar, só um instante, na diferença maior entre técnica e truque. E a diferença maior é a seguinte, todo o repertório que eu tenho e domino está posto a serviço de quê? Número 1. E número 2, se este artista, que mesmo na condição de trabalhador, que mostra para ele cotidianamente o seu lugar como trabalhador, se recusa a se ver como tal e está buscando o seu lugarzinho na malhação, talvez esse artista logo vai ver que o lugar dele não é este. E talvez o lugar também logo veja que este não é o artista certo para a situação. Ou seja, vocês também vão tirando o joio do trigo e vendo quem são os seus pares. É assim na academia. Tem um monte de gente talentosa, entre aspas, mas que quer ser a próxima bola da vez. Com estes, eu pessoalmente não quero ter contato. Ainda que reconheça que possam me ensinar aqui ou ali. E se derem uma palestra, sou capaz de ir, porque quero aprender o que eles têm a me dizer. Assim como eu imagino que você deva querer ver essas pessoas atuando, para fazer o que elas não fazem. Para se apropriar e aprender do que elas têm para te ensinar e usar isso como realmente técnica. E não como um truque disfarçado, que mascara, por exemplo, que esconde o trabalho. Que mascara que ele não é um artista, que ele não é um trabalhador, ele é um grande artista, que está em busca da obra bem feita. Esse moço provavelmente vai fazer Shakespeare em algum momento, num desses teatros da Avenida Paulista.
Não sei se eu respondi a pergunta em termos... porque, veja, responder essas perguntas em termos categóricos, toda resposta deveria ser... Vocês deveriam desconfiar de todas essas respostas, né? Porque se alguém vem aqui... Oi? Se alguém vem aqui e formula uma receita, essa formulação em si nasce natimorta.